regressiva já começou. Tudo legal aí, gente? Estamos começando mais um Contagem Regressiva, o único programa do mundo que tem hora certa para começar e hora certíssima para acabar. Toda semana a gente traz convidados muito legais, com assuntos variados, papos que são espetaculares, e hoje eu estou muito feliz. Estou trazendo um cara que eu gosto muito, é um dos principais técnicos de tênis do Brasil, uma figura conhecida no Brasil e fora, meu amigo Renato Messias. Renato, muito obrigado por você estar aqui, obrigado de você acordar cedo para estar aqui com a gente, obrigado de coração pela tua presença. Imagina, é um prazer estar participando. Quando você convidou, eu falei, opa, peraí, eu aceito com certeza e... É um prazer, vai ser um papo legal aqui de tênis. O Renato é um cara de tênis e um cara de televisão também. O Renato foi comentarista do canal Band Esportes por muitos anos. E acontece uma coisa, a gente até já conversou sobre isso. O tênis é considerado, principalmente no Brasil, um esporte totalmente de elite. É um esporte que é caro pelas dimensões de uma quadra de tênis, que jogam 2 ou 4 pessoas, pelo preço dos equipamentos, de raquete, de tênis, de roupa, de bolinha. E eu te pergunto, por que você começou no tênis? Que é uma coisa totalmente diferente. A molecada joga futebol e você foi pro tênis. A história é bem engraçada, assim. Eu comecei, na verdade, graças a um amigo. Tem o nome dele na cabeça, Fabinho. O Fabinho. Tava sentado no muro de casa, ali no meio dos jardins. Minha mãe morava ali numa creche. Uma creche. Minha mãe trabalhava numa creche, morava na creche. E você morava nos jardins? Morava ali nos jardins, teoricamente, dentro da creche. Morei 20 anos numa creche, minha mãe trabalhava lá. Sentado no muro, passa o Fabinho e falou assim, e aí? Eu falei, vai fazer o quê? Vai jogar bola agora? Eu falei, não, tô indo ali numa quadra pra arrumar um trabalho. Eu falei, vamos lá junto. Aí desci, arrumou um quarteirão. Cheguei lá, ele era uma quadra de tênis. E aí, ele arrumou um trabalho de pegador. Ele trabalhava das 5 às 10 da noite. O cara fez entrevista com ele, pegou. Eu tô saindo, falou assim, e o cara falou assim, e você, não quer trabalhar, não? Eu falei, eu? Eu falei, tem uma vaga aqui à tarde. Eu falei, tá bom. Do nada? Do nada. Do nada, você foi acompanhar e ficou... Eu tinha 11 anos. Aí eu falei, ok. Ele falou, que horas? Não, começa amanhã. Que horas? Da 1 até as 5 da tarde, era o meu horário. E pra quem não sabe o que é, no jogo de tênis tem o pegador de bola. Durante a aula, o professor lá tem 200 bolas, 300 bolas, ele fica lançando, a bola cai uma na rua, outra no outro lado, no meio da rede. Então o pegador recolhe essas bolas e entrega pro professor. Isso, coloca no baldinho lá do professor e a aula segue. Aí o cara falou assim, tá bom. Dia seguinte eu tava lá. Cheguei lá 15 para 1. Saí da escola, eu estava de manhã, saí da escola e fui lá começar a trabalhar. Nunca tinha visto um jogo de tênis, não sabia o que estava acontecendo. Não sabia o que estava acontecendo e cheguei em casa e falei pra minha mãe, arrumei um trabalho. Minha mãe falou assim, tá bom, moleque, falou que arrumou um trabalho, moleque de 11 anos. E eu peguei, dia seguinte saí, sozinho, desceram 2 quarteirões de casa, fui lá e comecei a trabalhar. Engraçado que era numa época assim, meio de férias, eu lembro que acho que era janeiro, ou seja, não tinha aula à tarde, o pessoal viajando, então eu chegava lá, catava 1 hora de aula e depois ficava lá, olhando, aí peguei uma raquete, olhei, como é que é esse negócio aqui? Falei, vou bater paredão. Tinha um paredão lá e começava a bater paredão. Deixa eu falar uma coisa, que eu perdi de bolinha, cara, porque a bola, não tinha controle, a bola subia. Eu olhava aquele balde, ia perder as bolas do professor, ele não sabia. Olha o que eu perdi de bola, mas aí foi indo. Ele tinha 200, só tem essas 4 aqui agora. Ali, eu olhava e falava assim, mas tá perdendo umas bolas. E eu quietinho, cara, porque eu perdi de bola. Dia seguinte, a mesma coisa. No 4º dia, minha mãe apareceu lá, falou assim, onde tá indo esse moleque todo dia à tarde? Porque eu não falava, eu falei, vou tô indo trabalhar. Aí ela apareceu, ela falou assim, não, ele tá trabalhando realmente aqui. E aí, desde então, eu não saí mais do tênis. Que coisa louca isso, mas que legal, né? Fiquei 4 anos catando bola, um pegador. Depois, com 15 para 16, eu já era rebatedor, né? O rebatedor é o auxiliar do professor e quando o aluno não tem com quem jogar, ele vai rebater com o rebatedor. Isso, ajuda na aula. Aí você começa, subiu o nível ali. Aí, de vez em quando faltava um professor, eu já dava aquela aula, cobria o professor. Às vezes o professor atrasava, eu já começava a aula. E aí, com 17 para 18 anos, eu comecei a dar aula. Eu comecei a ter o meu próprio horário. Um dos sócios, ele fundou uma academia. Nesse mesmo lugar? Não, aí um dos sócios, ele fundou a Paulistana, a Academia Paulistana. Sim. Que existe até hoje, mas a primeira Paulistana. Eu trabalhei lá, foi meu primeiro horário. Eu ficava lá das 6h30 da manhã às 4 da tarde, dando aula. Um dos sócios da Paulistana, se eu não me engano, ou não sei se nessa primeira, era um jornalista. Sim, que Rodolfo Gamberini. O Rodolfo Gamberini, que era meu amigo do Isso. SBT. Rodolfo Gamberini, Gino Sartre e Percival Lúcio. Eu trabalhava com o Percival Lúcio. E aí o pessoal falou assim, vou te dar um horário lá. Eu tinha 18 anos. E já jogava muito bem nessa época. Eu jogava direitinho. O direitinho é um dos melhores tenistas que a gente tem. Eu jogava direitinho, mas aí, óbvio, comecei a dar aula, comecei aí sim com o meu horário. Aí entrei na faculdade,
educação física, e aí o negócio foi tomando corpo, fui dando aula, aí começava a jogar um pouquinho mais, fui tentar ficar independente, comprei um carro, quebrei, não consegui pagar o carro, vendi o carro, comprei uma bicicleta, ia pra faculdade de bicicleta, eu estava lá na OSEC. Santo Amaro. Antiga OSEC, agora é o Nisa. Você acredita que foi um dos primeiros shows que eu fiz na minha vida, foi na OSEC? Lá perto da represa, Sim, lá mas embaixo. longe que não chegava nunca. Eu ia de bicicleta. Nossa, Eu é muito vendi o longe. carro, aí ia de bicicleta, aí depois, segundo ano da faculdade, eu comprei o carro, não tinha dinheiro pra colocar combustível, aí eu deixava o carro paradinho e ia de bicicleta. Usava o carro só no final de semana pra fazer minhas coisas. Então assim, aí foi indo, me formei, aí continuei jogando. Mas você jogou muitos torneios já de garoto? Quando você tinha 15, você já jogava torneio? Não. Eu joguei muito torneio interno. Meu primeiro torneio foi 7 meses depois que eu entrei lá na academia trabalhando. Eu já joguei um torneio, ganhei. Caramba. Ganhei do Fabinho na final. Olha que maldade. Ele me levou. E esse teu amigo que te levou, ele continua no tênis até hoje? Não. Então foi ele saiu... tipo um anjo, o cara foi só te levar pra isso. Depois de um ano ele saiu lá da academia e eu segui. Assim, foi muito legal, assim. Então, aí depois passei a jogar aí, o ano seguinte joguei mais um, depois passei a jogar mais torneios de academia, daqui a pouco... Mas meu primeiro torneio federado, eu joguei com 17 anos. Não foi tão... Eu jogava muito torneio interno, torneios de academias, torneios abertos, que a gente Porque falava. Quando você era pegador ou rebatedor, você tem um contato com o tênis que um aluno normal não tem, porque você fica, sei lá, 6, 8 horas por dia acompanhando um professor da aula. Isso fica na cabeça, né? Eu tinha uma aula prática. O tempo todo? O tempo todo. Dobra o joelho, termina, olha na bola. Você fica ouvindo isso e entra na sua cabeça o tempo todo. Eu tive na minha vida inteira, acho que foram 2 treinos que eu tive na minha vida. 2 aulas. 2 aulas que eles me deram, assim, e isso depois de... Anos lá, falaram, vamos dar uma aula, porque eu tava com, sei lá, com uma direita meio torta, meu forehand meio torto. Aí tentaram corrigir, mas foi só ouvindo. No olho, você aprendeu a jogar de autodidata. Isso, e aí no final de semana eu rebatia, ficava como rebatedor lá na academia, ou seja, marcava rebatidas com os clientes, né? Então ficava das 7 da manhã às 6 da tarde, rebatendo o dia inteiro. Não almoçava, tomava água, simplesmente água, e passava o dia jogando. Adorava, e ganhando. Aí no domingo, o que eu fazia? Domingo eu rebatia até 2 horas da tarde. Depois eu ia pro estádio. Pra ver jogo de futebol. Jogo de futebol. Era a minha paixão, eu saía de lá 2 horas da tarde. Quando eu ficava até 2 horas da tarde, é que tinha um cliente que ele morava em frente ao estádio. É por isso que você atendia ele, senão não. Aí ele me dava carona. Eu me deixava na porta do estádio. O estádio é o do Palmeiras, né? Palmeiras. É o do Palmeiras que você ia lá. Exato. Na época você ia ver quem no Palmeiras? Nossa, era que sofrimento, hein? Mas o que era? Luiz Pereira? Era depois, né? Luiz Pereira, Ademir da Guia, imagina. Não, era depois, você é mais novinho. Eu ia ver Buião, quem mais ali? Tonhão. Quem mais? Gil Baiano também. Peguei o primeiro título do Palmeiras depois de tanto tempo. Aí foi campeão paulista, então, mas ali era minha paixão. Eu ia todo final de semana que tinha jogo, eu ia no estádio. No Parque Antártica. No Parque Antártica. Inclusive, uma vez, minha primeira vez que eu fui na numerada, foi com esse cliente, com esse aluno, que falou assim, hoje eu vou no jogo com você. Aí ele era palmeirense, tinha o sobrinho dele também, aí ele parei o carro ele morava literalmente na porta do estádio. Falou, já tem os ingressos aqui, foi de numerada. Eu olhava, fiquei encantado, moleque, assim, imagina. Numerada, era um negócio muito fora da realidade. Eu ia lá no meio da torcida, gritava. Eu na numerada olhava e o cara pagava refrigerante. Não pergunta nem o preço. Eu sou do tempo do sanduíche de mortadela no estádio. Chegava ali e falei, que beleza. É outra vida. Eu aí, a próxima vez, na semana seguinte, eu tava na arquibancada de novo. Mas, Renato, o que você fez de entrar no tênis era uma coisa totalmente diferente, não só na sua vida, na vida de toda a molecada, porque você com 12 anos de idade, 11 anos de idade, você ter um dinheiro seu, isso é um negócio para pouquíssima gente. Seja qual dinheiro for, R$50 de dinheiro de hoje, R$100, R$30, não é toda criança que vai ter. Não é. Assim, eu costumo dizer, olha, é uma época diferente. Era muito comum as pessoas trabalharem muito... Cedo. Antes, era normal. Você ia trabalhar, eu trabalhei com 11 anos. Falar que isso era trabalho escravo, essas coisas. Imagina, isso me ajudou muito na minha formação como o que você é hoje, né? Eu sou extremamente grato a todas as pessoas que trabalharam, que eu trabalhei lá. O Percival, por exemplo, que é um cara que me ajudou demais. Continua lá até hoje. No mesmo lugar? No mesmo lugar, tá lá. Que rua é essa? Rua Atlântica. Rua Atlântica. Rua Atlântica. É nos Jardins, Nos Jardins. Rua Atlântica 227. E que mudou a tua vida, isso aí? Mudou minha vida. Sou extremamente grato, assim. Ele me dava muita bronca.
muita bronca, assim, porque... Era como se fosse um pai, assim, né? Exato, me pegava esse duro, falava, eu não podia atrasar. Então, às vezes, eu descia para trabalhar de manhã, eu olhava, o carro dele não estava na porta. Você ia fazer alguma coisa. Não, eu olhava lá de cima da Atlântica, eu olhava se o carro dele não estava lá. Eu saía correndo, porque eu estava atrasado. Corria, eu tentava chegar na academia antes dele. Na hora que eu entrava na academia, ele chegava e encostava o carro. Se eu chegasse depois, eu escutava a manhã inteira ele falando na minha orelha. Pô, então isso aí, como formação para um garoto... É muito bom. Muito bom. E ganhava meu dinheiro, e na época... Mas era um dinheiro que ficava para você ou você ajudava a sua mãe de alguma forma? Não, ficava para mim, porque assim, felizmente, na situação assim, a gente morava numa creche. A creche ali era... Essa creche, quem cuidava dessa creche era a Igreja Nossa Senhora do Brasil. Tá? Então eles estruturavam bem. Tinha um quarto lá, morava nesse quarto, tinha mais 3, 4 mulheres com os filhos que moravam lá também. Então, assim, não passava fome, tinha comida lá, Sim. 3, 4, 5 refeições. Você é de uma família simples, mas que não faltou nada pra Não, você. ficava lá tranquilo. Obviamente que morando ali, eu comecei como garoto, aí tem um sonho, para você começar a olhar. A vantagem de você morar num lugar legal também é que você começa a jogar sua régua lá pra cima. Então eu olhava na rua e falava, nossa, olha o carrão que passava, via os prédios, via as casas. Isso aí também foi mexendo E o comigo. contato de quem joga tênis realmente são pessoas com um nível melhor, pelo que a gente estava falando, é um esporte mais caro. Sim, né? e ainda mais ali, que o tênis não era tão divulgado. Porque você pensar hoje, o tênis, fala assim, putz, o tênis é um esporte de elite? Continua sendo um esporte Mas de elite. antes era muito mais. Muito mais. Hoje você tem muito mais acessível você conseguir jogar tênis. O que você tem? Bom, o material, uma raquete, diminuiu o preço, tem raquetes mais populares. Você consegue jogar, por exemplo, aula em grupo. Você tem programas que você consegue jogar com um valor muito mais... Reduzido, dependendo do horário que você vai na academia, Exato. custa mais barato. Você faz aula em grupo. Então, para você iniciar no tênis, hoje você pega... Tem parques públicos. Para você começar e para você se manter no tênis, não é tão caro. Porque se você pensar, comprar com futebol, quanto custa uma chuteira? Exatamente. Uma chuteira custa 600, 700, 800, Custa 1.000 500 pau uma camisa de futebol? Exato. Uma bola. Você vai comprar uma bola, custa 200, 300 reais. Então, para você iniciar no tênis, comprando uma raquete mais simples, uma bolinha, você vai jogar no parque ou numa... Você consegue. O duro depois é você conseguir Melhorar, investir, passar para um nível melhor. para você fazer uma carreira, de repente, para virar um tenista, coisa aí você exige viagens, exige você pagar um hotel, treinador. Aí sim, o tênis passa a custar muito, diferente de repente de um voleibol, que esse é um esporte coletivo, que aí o clube paga isso, o futebol que o clube banca. O tênis, quem banca isso é o atleta. Exatamente. Então aí realmente começa a ficar inviável. E aí onde entra assim, o tênis é um esporte de elite, os caras que chegam lá em cima realmente são caras que têm que batalhar muito, ou tiveram ajudas nesse processo, um patrocínio que aí ajudou a bancar e ele chegou. Realmente aí nesse ponto realmente o tênis se torna muito caro. Ó, tô com o Renato Messias, um dos melhores técnicos de tênis do Brasil. A gente vai falar já de tênis competitivo, da carreira dele na televisão e também que ele tem uma academia, ele tem uma arena de beach tênis. A gente vai falar já sobre isso aqui no Contagem Regressiva, que volta já. Fique com a gente. Gente, dentro do Contagem Regressiva, a gente acaba falando sobre assuntos muito legais e eu queria falar de um assunto que é muito importante, que é seguro de vida. Eu tô aqui com a Meire, minha amiga da Mag Seguros, que é uma empresa que atua no mercado de seguros há 190 anos. Então, assim, é uma empresa que está capacitada para fazer os mais variados tipos de seguro. E a Meire estava me contando, tudo bem, Meire, como vai? Tudo bem, muito bem. Meire, você estava me contando que as pessoas precisam, todo mundo precisa ter um seguro de vida. Só que muita gente não faz o seguro de vida, por quê? Porque fala assim, poxa, eu vou fazer um seguro de vida, eu vou morrer, vai ficar para as outras pessoas. O Ricardão. Não é verdade? Oh. Terrível, ele vai gastar o dinheiro todo. Mas você fez uma coisa que é muito legal. Você está trazendo produtos para a pessoa fazer e receber em vida esse seguro. Exatamente. Que são seguros de quando, por exemplo, um profissional liberal ou alguém que tenha realmente CLT, ela fica doente. E aí, faz o quê? Ela para de produzir. Quem é que vai pagar as contas? Existe um seguro da MAG para esse tipo de problema, não é? Sim, é um seguro em vida. Então a pessoa ela vai se preocupar com ela. Então se hoje eu gero uma renda, pode acontecer alguma coisa. Quebrou sua perna, eu posso quebrar você teve minha um perna, eu posso ter infarto. um infarto e eu posso deixar de gerar renda. E quem paga as contas? Exatamente. Então é pensar em como eu vou me proteger. Porque o seguro de vida ele não é só pensar na morte. Você tem que pensar no hoje, pensar em mim. Não adianta você estar vivo e você estar ferrado, você não tem dinheiro para nada. Sem dinheiro? Não, sem dinheiro ninguém te aguenta. Porque às vezes, você falou, acabou o amor, né? Acabou o amor. Acabou o dinheiro, acabou o amor, ninguém mais ama ninguém. É lindo quando você gera renda. Quando você deixa de gerar renda e você vira uma despesa,
A pessoa te aguenta no primeiro mês, no segundo. Aí acabou, né? Meire, eu achei Quem aguenta? espetacular isso que você tá falando. Achei Ninguém te muito aguenta. legal. Então vamos cuidar, né? Porque vamos ser muito sinceros. Tem que ter dinheiro pra gente manter uma sanidade mental básica. Então vamos cuidar da gente. Chegou o condomínio, ó, tá o IPTU, o IPVA, e deu aquela batidinha no carro, deu uma estragadinha. E a Mag Seguros tem 2 produtos para isso, e são produtos, o que eu achei mais legal, é que são produtos que qualquer pessoa pode ter. Não é Qualquer produto pessoa. de milhões, é produto a partir de R$50. Você pode ter um seguro, aí para você que está assistindo a gente, em qualquer lugar do Brasil, um seguro a partir de R$50. E como é que você faz para adquirir esse seguro? A gente vai colocar um link aqui na tela agora, com o QR Code. E se você não tiver QR Code, tem o link, você vai entrar e você vai escrever lá contagem regressiva. Por que você vai escrever contagem regressiva? Porque é o nome do programa e você vai ter um desconto. Tem seguros a partir de R$50. Só que se você está assistindo a gente, você vai ter uma condição diferenciada, você vai ganhar um brinde, você vai pagar menos no primeiro mês e é muito legal. Como é que é o nome desses 2 produtos, Meire? Um chama doenças graves, que ele vai cobrir qualquer eventualidade de doença. Nós temos várias doenças cobertas, é uma gama enorme. Aí a pessoa procura a gente. Porque ela tem essa doença grave e gera despesa para Gera você. despesa. Tratamento, remédio, médico. Eu vou te dar um exemplo simples. Uma pessoa, ela teve um câncer. Certo. E ela tem um baita plano de saúde. Então ela ficou internada num hospital top de linha, o plano cobriu tudo e etc. Ela deixou de trabalhar. Ela foi para casa, ela tá fraca, ela precisa de uma cama hospitalar, ela precisa de uma cuidadora, ela precisa de remédios caros. Então, eu tenho plano de saúde? Ok, ele vai cobrir enquanto você estiver dentro do hospital. E o depois? Ferrou. E aí a gente tem esse seguro e a partir, é a partir, para você não ir enganado, é a partir de R$50. Depende do quê? Da sua profissão, depende do quê? Da sua idade. Não venha você falar, eu sou equilibrista do circo e tenho 90 anos. É caro esse seguro, tá bom? Agora, se você é um profissional liberal, varia da idade e varia da sua profissão. Mas acredite, tem planos a partir de R$50 para você ter esse seguro para receber em vida. Se você tem qualquer problema, você vai receber em vida. Você quebrou uma perna, não pode trabalhar, você vai receber. Você tem uma doença grave, você vai receber. Então você entra nesse link que a gente está mostrando agora, Mag Seguros, são 190 anos de tradição e você vai estar super coberto. E na semana que vem a gente volta com a Meire para falar mais de seguros, tá bom? Entra nesse link, compra, escreve lá contagem regressiva e vai ter para você um desconto muito especial, você vai ganhar um brinde muito legal e o principal, se você precisar usar, espero que você não precise, você vai receber em vida e vai ficar tranquilo e vai deixar a sua família tranquila. Meire, querida, obrigado. Obrigada e a a gente você. volta semana que vem. Até. Em qualquer nível, é você estar bem fisicamente para você jogar com o cara do seu nível, mas você conseguir chegar na bola e... É o grande ponto, você chegar na bola. Exato. Porque a área é muito grande. Então, quando você fala assim, putz, eu tenho que pegar essa bola num lado, você E tem que tem que ir depois pro andar 20 outro, metros sozinho. não Se é é o voleibol, tem uma pessoa lá para te ajudar. Se é o futebol, tem alguém do lado ali que vai acabar cobrindo o seu espaço que você deixou. No tênis, não. Ou se você, como eu, não consegue andar esses 20 metros rápido, você tem que fazer o que eu faço. Você arruma alguém. Aplaudir. Não, Sempre você aplaudir. arruma Passou do meio, não imaginava. Você ó. pode jogar dupla. Sim. Você arruma alguém para cobrir essa outra parte. Leva o meu filho e fala, você vai correndo, eu fico só aqui. Mais novo, bota pra correr. Isso é que é bom. É isso. Ó, temos foto do Renato Messias aqui, vários momentos do Renato. Olha aqui. O Wimbledon de fundo aqui. E o Renato já foi para o Wimbledon, né, Renato? Fui para o Wimbledon. Aqui, onde é essa foto? Essa aí é Fala quem são as pessoas. Laura Pigossi, tô abraçando. Carla Forte e Bia Haddad. A Bia Haddad, que é uma das melhores tenistas do Brasil no momento, e a Laura Pigossi também, que é excelente, ganhou torneio aqui em São Paulo, e você era o técnico dela. Sul-americano que foi em Caracas, na Venezuela. Nós fomos vice-campeões e classificamos para o Mundial, que foi na República Tcheca, em Prostejov. Você vê que a Bia Haddad, ela tá até menor agora, porque ela é grandona, né? Não, mas detalhe, esse sul-americano era de 14, a Bia tinha 12. Ela tinha 12 anos com 1,80 m de altura. Ela foi na equipe já convocada, porque ela ganhava tudo nos 12. E ela sempre jogou bem, então, né? Que a mãe dela é professora de tênis, A mãe dela né? é professora de tênis. Aqui o Renato, aqui é no US Open, na quadra US central. Open, essa
Bem Que é antiga. a quadra mais cara que tem pra você ver um jogo de tênis. Eu já fui aí, mas eu fiquei, acho que na Aqui em luz, cima, mano. lá em Eu cima, fiquei onde na tem um luz. binóculo lá, eu isso, fiquei pega ali. um binóculo. Eu falei pro Lucas, meu filho, era melhor a gente ter comprado uma TV e assistido em casa, que é muito longe daqui. E já a gente mostra mais fotos do Renato. Tem mais, ó, aqui em Paris, em Roland Sim, Garros. Roland Garros, eles construíram essa quadra debaixo da torre, Que legal que foi isso. pra molecada, inclusive a molecada jogava, é um torneio que você classificava, torneio juvenil, que eles levavam os melhores aqui era uma China, Brasil, acho que México, enfim. Quem ganhava tinha a oportunidade de jogar a Eles pegavam chave. esses 6 garotos e faziam esse torneio lá, e o campeão já ia pra chave. Hoje em dia eles mudaram esse formato, cada país ali que eles escolheram tem uma vaga direta, ou seja, o Brasil tem um torneio que o campeão vai para Roland Garros, chave principal, juvenil, com tudo pago. Muito legal. Mas esse aí eles construíram essa quadra ficou muito legal, viu? Tem mais fotos? Olha aí, o Guga teve a chance de tirar uma foto com o Renato. Aí, que sorte. Esse aí foi em Roland Garros também, que na época que a gente Legal. foi lá, a gente foi fazer a cobertura pelo Band Esportes, e aí o Guga foi um dos entrevistados, né? O Guga é um cara totalmente fora da curva. Eu sou muito fã do Guga, nunca conversei com ele. Eu acho demais, acho um absurdo. Eu gostava de jogar tênis quando eu era moleque. Assim, eu joguei, tipo, dos 12 aos 15 anos. Depois eu nunca mais tinha jogado. Não tinha nem raquete. Eu tinha uma Ted Davis de madeira, pra você ter uma Essa ideia. antiga, hein? Aí, quando o Guga foi campeão, eu comprei a raquete dele. Porque eu falei, não é possível um brasileiro Mas você achou que com a ganhar. raquete do Guga você ia subir o nível, é isso? Não, eu falei, eu preciso comprar uma raquete moderna, né? Eu preciso comprar uma raquete que não seja de madeira. E o Guga foi um cara totalmente... Não existe nada igual, né? O Guga realmente assim, um fenômeno, tá? Trabalhou muito duro. Eu acho que é importante colocar, obviamente, o Guga como jogador, o talento que ele tinha, mas por trás dele uma equipe, e essa equipe a gente sabe, o Larry Passos, que é uma coisa que eu falo bastante, né? Eu acho que no Brasil, se você fizer uma análise dos últimos tenistas que tiveram sucesso, muito sucesso, porque acho que o jogador que está ali no circuito com o seu ranking, seja qualquer ranking, ele para mim já tá tendo sucesso. Mas quando a gente fala assim, o jogador como o Guga, que conseguiu Ser número 1, 43 se meter entre os 100 semanas. melhores do mundo, ou seja, é um cara que, fora assim, da curva, ele teve ele tem uma coisa muito importante, que é essa parceria. Eu costumo dizer, no Brasil, se você pegar essas parcerias mais longas, foram parcerias que deram certo. Como o Guga e o Larry Passos. O Guga e o Larry Passos. Bom, eu fiquei com a Laura durante 10 anos. Você pegou a Laura desde criança Peguei a como Laura técnico. com 12 anos. Quando ela estava fazendo 12 anos, ela chegou na academia. Fazendo aniversário em agosto, foi quando ela chegou na academia. E aí ficamos juntos por 10 anos. Aí você pega a Teliana com o Renato Pereira. Também, Que é o irmão dela. o irmão dela. Ficou ali durante muito tempo. E a história da Teliana é muito legal, né? Que elas são pessoas de uma família simples que o pai cuidava da academia, né? Ela veio do Nordeste, acho que de Pernambuco. E aí foram para Curitiba. E lá eles trabalharam na academia do Didier Rayon. E aí o pai e o irmão, todo mundo trabalhando, ajudando a arrumar a quadra. E aí a molecada foi jogando. Uma parceria junto com o Didier também, que né, no começo foi o Didier, depois passou a ser o Renato. Mas mais uma parceria longa. A Bia com o Rafael Pacharoni. Só voltando, o Paulo André, que é marido da Teliana, joga muito bem. Sim, Eu já sim. joguei com ele em Campinas. Ele joga demais. Ele joga bem, a gente fez uma clínica com ele. Assim. Ele foi primeira classe, o cara deu aula de tênis, é muito Não, louco. Pega bem na bolinha, mas joga menos que a esposa. Ah, com certeza, né? Quem que joga mais? Agora, o Guga com o Larry, o Guga, eu acho que ele é diferenciado porque o Larry já teve parceria com outras pessoas. O Larry já foi técnico da Vieira, já foi técnico de vários outros brasileiros, bons também, mas é que o Guga, tricampeão de Roland Garros, é um negócio absurdo, né? É uma coisa importante. O Larry, com certeza, é um técnico experiente. Ele teve vários jogadores. Mas o ponto importante que eu falo, né? Esse processo, o quanto da liga para você ficar mais tempo com esse processo e as coisas vão acontecendo. Você vai acreditando. Porque o tenista tem muito disso. Muitas vezes ele passa a não acreditar no processo e ele troca. E aí, às vezes, por N motivos. Porque às vezes o santo não bate um com o outro. Porque você acaba ficando, eu acho que eu vejo muito isso com você acaba ficando da família das pessoas, né? Você acaba sendo um membro importante da família que às vezes passa mais tempo com a pessoa do que o pai, que a mãe, que o irmão. Você tá o tempo todo, você não dá o seu treino e vai embora, não. Você fica aconselhando, você dá ideia, você participa da carreira, de que torneios vai jogar. Você é uma pessoa muito diferente, né, nesse sentido. Não, Desculpa.
É muita emoção falar, né? É muita emoção, coisa de tênis. Falou da Laura Pigossi, ele ficou emocionado. Foi 10 anos junto, não é todo mundo. Falar demais sem tomar água. Toma aí, fica à vontade. Fica à vontade, Aí. pode falar. Ó, o Renato Messias está aqui, um dos técnicos de tênis mais importantes do Brasil. E a gente está contando aí a história dos técnicos, dentre os quais o Renato foi técnico da Laura Pigossi, que joga muito tênis. Talvez ela não tenha o mesmo nível da Bia por causa do físico, que ela é mais minhonzinho. Ou não. A bola talvez ande um pouco menos e ela tem muitos recursos técnicos, né? É um tênis bonito de ver, né? A bola da Laura, comparado com a Bia, sem dúvida tem diferença. A Laura, pelo tamanho, ele vai fazer a bola girar um pouquinho mais. A Bia pega mais duro de cima para baixo. São estilos diferentes de tênis. Agora, uma coisa que você falou, da família, a gente passa a fazer parte da família. Porque você convive com o atleta. Eu vejo isso no treino, que o meu filho faz parte do treino do Renato faz tempo, e eu vejo você, principalmente com as meninas, você é tipo um irmão mais velho de todas as meninas, você fica preocupado com o dia a dia, aonde elas vão, com quem elas estão, o que elas estão fazendo, e eu acho que isso é muito mais do que ser técnico de tênis, né? Isso é ser uma pessoa preocupada com o bem-estar. Então eu acho que o pai que pode deixar uma filha ou um filho com você, ele não está deixando para jogar tênis, ele está deixando para você transformar num ser humano melhor. Você tem a certeza disso. E uma coisa importante, você começa a gerenciar a carreira. Tá, parece uma coisa boa, mas você... Não é nem um pouco. O treinador, quando você começa sozinho. Você tem um pai, que é o pai patrocinador, ele vai te dar o dinheiro, e aí você vai começar a administrar. Você cuida da alimentação, material, treinamento, viagem, começa a cuidar de tudo. Isso aí faz uma diferença absurda, assim. Porque a pessoa acredita nesse processo e a coisa vai acontecendo, vai indo, vai indo. Obviamente, você vai agregando coisas. Lá, agora precisamos de um nutricionista. Óbvio, vai lá e coloca um nutricionista. Então você vai agregando, mas o treinador, nesse começo, ele passa a fazer tudo. Isso é muito importante, assim. Depois, a coisa vai ganhando corpo. A Bia, obviamente, no começo não tinha tanta estrutura, depois foi aumentando. A Laura, a mesma coisa. Então, o treinador é uma peça fundamental nesse processo. Com certeza. Ó, o Renato Messias está aqui com a gente. Vamos fazer um intervalinho de 1 minuto. Já já a gente volta. Fique com a gente no Contagem Regressiva. Estamos de volta à Contagem Regressiva. O Renato Messias, um dos técnicos de tênis mais importantes do Brasil. Uma honra estar recebendo o Renato Messias, que ficou muito tempo nos canais da Band, no Band Esportes. Você ficou bastante tempo, né, Renato? Fiquei bastante tempo. Olha, eu fiz umas contas, quase 20 anos. Nossa, você entrou uma criança lá, ia com a mãe junto. Praticamente, viu? Eu cheguei lá, o primeiro jogo que eu fiz eu fiz com o Ivan Zimmerman. O Ivan Zimmerman, que é esse locutor que faleceu agora num acidente besta nos Estados Unidos, né? O Ivan, figuraça, assim, uma pessoa que eu gostava muito. Que você ouvia ele fora do estúdio, a voz dele era muito forte, né? Excuse me. É, muito legal. E assim, e eu cheguei lá com o Ivan sem saber nada de televisão. Eu fiz a minha carreira na televisão, eu fiz um curso no Senac. Mas é ótimo o curso Senac, eu fiz também. Mas eu fiz assim, eu gostava de rádio, sei lá, porque aí eu comecei a fazer um curso e de repente apareceu a Band pra mim. E quem te dava aula no Senac, você lembra? Não lembro. Confesso que Tinham eu não lembro. Vários, eu tive aula com o César Rosa, que era um dos melhores locutores da minha época, e o Senac levou. Hoje em dia o Senac tem um negócio, eu tenho um amigo Anselmo que dá aula no Senac, eu faço algumas palestras de vez em quando para eles. O Senac é de graça, olha que legal. No meu tempo se pagava, eu fiz na Doutor Vila Nova, e hoje o Senac em várias cidades, Votuporanga, Ribeirão Preto, um monte de lugar que tem Senac, é de graça. Então a pessoa faz um curso de 3 meses para poder trabalhar em rádio e televisão, que eu acho muito legal isso. Eu fiz esse. É muito bom. É muito bom que você aprende um pouquinho de fono, aprende um pouquinho de operação, aprende como se portar. É muito legal esse curso do Senac. É bem bacana. O Renato tem mais fotos aqui que a gente vai ver. Olha aqui. Essa é a filha e a esposa. Filha e a esposa. As duas jogam vôlei, profissional. Elas são maiores que o Renato, olha o tamanho. E a tua esposa, ela estava jogando no leste europeu agora. Tá na Romênia. Tá na Romênia.
Na Romênia. Isso que é um casamento que dá certo. Você no Brasil, ela na Romênia, vocês não vão brigar nunca. Eu mando ela 8 meses pra lá. Que delícia. Ela volta agora em abril. Com saudade, apaixonada. Imagina, 8 meses na Romênia. Nossa senhora, que lindo. Esse é o casamento que eu queria pra mim. Vamos ver mais E fotos. a filha joga no Flamengo. Olha que legal, que linda. As duas muito bonitas. Tem mais fotos? Olha aqui. Essa é A a Luísa Stefani. No Rio Open. Que é um doce essa menina, né? É um doce. Eu lembro da Luísa Stefani um dia que o meu filho ela teve que fazer uma cirurgia no joelho e a Luísa fez também. Eu lembro que você pediu pra ela mandar uma mensagem pra ele. Achei um doce essa menina. Muito legal. E joga bem pra burro duplas, né? Ela foi medalhista de bronze ao lado da Laura nas Laura. Olimpíadas. Foi top 10 de duplas da WTA. Que legal. Tem mais fotos? O Renato com o Meligene numa clínica. Olha que bacana. Isso é uma parceria muito legal que eu tenho com o Fino. A gente faz clínicas pelo Brasil inteiro. Tá? Isso realmente, esse é um cara nota 10 também, que eu sou muito grato ao Fino, cara. É muito legal, eu li o livro dele agora, que foi o lançamento. Eu achei muito legal, eu não lembrava isso, que ele foi número 1 do mundo de juvenil, né? Teve um ano lá que ele ganhou 7 torneios ITF. É muito legal, é pra poucos isso, né? Semi de Roland Garros. Ele ganhou o Orange Ball no final do ano. E foi número 1 do mundo, juvenil. Acho que quando ele ganhou o Orange. Que legal, né? Isso é demais. E é um cara muito legal também, um cara espetacular. Virei muito, muito fã do Meligeni. Quero trazer ele um dia aqui. Sou fãzão. Tem mais fotos? Acabou, muito legal. As fotos do Renato Messias. Renato, você tem hoje uma arena de beach tênis, que é a moda, né? Beach tênis todo mundo joga. É uma arena que a gente está lá atrás. Acho que passou um pouquinho da pandemia. A gente tem uns 2 anos essa arena. E quando apareceu, na verdade... Eu nunca tinha jogado beach tênis, no tênis, e meu sócio apareceu e falou assim, você não quer investir? Não vamos entrar, tá tendo uma arena. Fiquei meio assim, falei, putz, mas beach? Falei, não, pô, vamos. Eu acabei entrando como sócio investidor. Confesso que não... Com medo. Com medo, mas não jogo muito. Assim, não sobra muito tempo. Mas quando eu vou lá, eu tento, às vezes, o pessoal faz algum desafio, porque eles acham que a gente joga tênis, então vai lá jogar beach. Consigo, obviamente, jogar o beach. Participo dos desafios, das apostas lá. Ganho algumas e perco outras. Porque tem muita gente boa hoje no beach, né? Eu vejo no meu prédio tem quadra de beach e a movimentação, a quadra de tênis tem bastante gente, mas começaram grupos de 200 pessoas. Eu moro num lugar que tem vários prédios, 150, 200 pessoas jogando beach tênis. Então eu acho que é uma moda que acho que veio para ficar, né? O que aconteceu na pandemia levou muita gente do tênis. Uhum. Então você tinha tenistas que jogavam beach tênis. Com vícios do tênis, raquete baixa, movimentos amplos. E aí foi se adaptando. E de um tempo para cá você está criando beach tenistas. Pessoas que nunca jogaram tênis e começaram no beach tênis. E é diferente, porque esses caras já estão jogando num outro nível. Bola mais rápida, em curta tempo. É diferente. Então aí o tenista começa a sofrer jogando contra esses jogadores de beach tênis. Então assim, é um esporte que veio para ficar. Acho que o esporte... tem o seu espaço, cada esporte tem o seu espaço. O tênis, a raquete vai ter o seu espaço. O beach tênis, o pickleball, que agora está chegando muito forte. Parece um ping-pong gigante, né, o pickleball? Uma quadra um pouco menor, uma quadra de tênis menor. Para os Estados Unidos hoje, por exemplo, é um dos esportes mais praticados já, mais que o tênis. Então, assim, aí você tem um paddle, que também veio com a pandemia, o negócio cresceu muito no sul. Então, assim, esportes e raquetes, eu gosto. Eu acho que tem que ser a gente acabar incentivando e a pessoa praticar esporte. Óbvio, eu adoraria que todo mundo jogasse tênis. Mas tem gente que não vai jogar tênis. E tem uma pesquisa médica que as pessoas que praticam esportes como raquete vivem de 10 a 15 anos a mais, né? Minha mulher querendo que eu pare de jogar de qualquer maneira. Falando, não, você vai viver 15 anos a mais? Não, para de jogar, isso não é bom pra você. E eu acho muito bom isso, eu acho muito legal. Agora, a tua academia fica onde? Esse espaço de beach tênis fica onde? A Arena Maoli, ela fica ali no shopping, no estacionamento do Shopping Continental, Parque Continental. Osasco. Osasco com São Paulo. Ali, na verdade, é bem na divisa. Mas ali a gente está em São Paulo. Mas aí você atravessou o farolzinho, tá ali na esquina, já é Osasco. Então, tanto que o shopping, o Parque Continental, acho que um dos primeiros shoppings de São Paulo. Sim, é verdade. Então ele tá em estacionamento. Então ali, em teoria, a gente tá em São Paulo, mas é na divisa. Na divisa com Osasco. São 6 quadras de beach tênis. É uma academia exclusiva de beach tênis. Tem lugar para fazer churrasco, que é o principal. Tem um lugar Isso é o principal. Lugar para fazer churrasco. Tem um restaurante para 200 pessoas. Tem área de shows, tem shows. Então, às vezes, agora sábado, hoje, por exemplo, você vai pegar um show. Você pode ir lá, você almoça, joga beach.
depois pega o fica show. um showzinho É lá. muito legal, tipo, Então, assim, é um lugar multiuso. exato. É legal isso, boa Na semana ideia. passada nós tivemos um casamento lá. Muito legal. O cara fechou e falou assim, eu quero fazer meu casamento aqui. Eu falei, mas... E a noiva fez uma dupla no final. Não, a noiva foi de shorts, a noiva foi toda... Os convidados, todo mundo de shorts. Uma outra pegada. Podia jogar beach. Falei assim, ó, quem quiser jogar beach? Eu falei, mas no meio do casamento? Muito legal. Foi muito legal. Então, assim, a gente fez uma arena multiuso e isso tá dando muito certo. Isso tá muito legal. Então, assim, um business diferente. Eu não imaginava entrar num business desse, mas... Mas acho que você entrou na hora certa, porque eu vejo todo mundo que tem a quadra de beach tênis está se dando bem e as pessoas gostam de jogar beach tênis. Eu fico vendo no meu prédio, tem um monte de meninas que jogam muito bem beach tênis, muito rápida a bola. Eu acho que arrumou emprego para muita gente que tem que ter uma manutenção, as quadras, né? Tem que mexer lá na areia, tem que deixar direitinho. Rastelar a areia, levantar para a areia não ficar tão dura, tão compactada, tem que levantar ela, tem que mexer nela. Então lá você tem sempre alguém para fazer isso, né? Tem gente para fazer, a areia sempre em perfeitas condições. Uma coisa legal do beach é que ele conseguiu agregar um pouco a família. Tá? Vai o pai, vai a mãe, vai os filhos. Exato, porque assim, vamos jogar tênis. Você vai jogar tênis, de repente sua esposa não vai. Jogou 2 horinhas. O Lucas, de repente, daqui a pouco ela tá ligando e fala assim, e aí? Tá onde? Tá onde? Vem para casa a que horas? Não, nós estamos aqui na Arena Multiuso, que dá pra você vir almoçar aqui, não precisa fazer comida, e a gente tá aqui jogando, você fica me vendo. Se você... Perfeito. Aí ela fala, agora se você vai jogar beach, ela fala assim, pera um pouquinho, traz ela. Ela acaba jogando, então você vai ficar 2 horas, você pode ficar 4 horas. Porque você almoça, você come, você bebe, você faz suas coisinhas, você continua lá. Então, num lugar com segurança no estacionamento do shopping, ótima é isso, ideia. então você agrega, nesse sentido, Então o tênis dá pra agrega. fazer evento lá. Dá Quem pra fazer quiser evento, aniversário. tem um telefone ou tem um site, um aplicativo. Instagram, a Arena Maoli. Arena Maoli, que fica Maoli. entre São Paulo e Osasco para você fazer o seu evento. Aniversário, festa de casamento, formatura. O que você quiser, festa de fazer. final de ano da sua empresa, não Bastante, sabe onde aliás, levar, muitas empresas vai lá foram pra lá. e vai ser bem bacana. Agora, você que tem um filho ou uma filha que quer jogar tênis competitivo, olha, eu de coração, mas eu indico assim com todas as letras, o Renato Messias, que trabalha junto com o Orlando Rosa, que é outro técnico que eu adoro. São pessoas maravilhosas. E não é só questão de tênis, tem 1 milhão de caras que jogam bem tênis. Não, é muito mais do que isso. É onde você vai deixar o seu filho, é onde você vai deixar a sua filha, de um jeito que eles vão se transformar em pessoas melhores. Eu sei exatamente o que eu estou falando. O Renato é uma pessoa incrível, um cara de um coração maior do que ele, e eu acho assim, faz muita gente jogar bem. E eu acho que o jogar bem, eu adoraria que o meu filho jogasse que nem o Alcaraz, mas é muito difícil isso. Mas o que eu acho bom, jogar tênis num nível legal, que possa fazer uma faculdade fora do Brasil, que ele possa jogar e fazer amizade, que o tênis é uma coisa muito social, né? O tênis é uma coisa que você faz muitos amigos, você deve ter muito cliente hoje que era seu amigo. Com certeza. E uma coisa importante, Zé, quando por exemplo, lá na Play Tênis, a gente recebe muitas crianças lá. Quando a criança entra, pergunta que eu faço, o que você quer com tênis? A criança fala assim, eu quero ser profissional. Ok, Legal, perfeito. Sonho. Só que primeiro que ele não tem o tamanho, ele não tem ideia do tamanho do abismo que separa ele do profissional. Do quanto ele vai ter que trabalhar, do quanto a família vai ter que investir nesse processo todo, aquilo que a gente conversou no começo, que aí passa a ser mais caro. Eu tava, sem te cortar, eu tava uma vez com um técnico americano, ele veio fazer uma palestra no Brasil, eu gosto, eu sou empolgado com tênis, desde sempre já tive academia também, bem pequenininha, mas eu tive, e ele tava falando que para você se tornar um tenista profissional são 10 mil horas de treino, alguma coisa assim. Você imagina o que são 10 mil horas? São, sei lá, 10 anos treinando muito. É muito tempo de treinamento. Então, assim, quando você tem esse garoto, você fala assim, bom, ele tem um sonho. Fala, bom, vamos trabalhar. No meio do processo, ele começa a perceber que é difícil. E aí é onde você começa a abrir portas para ele para outras coisas. O tênis universitário, que é uma formação espetacular. Mas o principal, o que você consegue formar do garoto é você formar uma pessoa melhor. E aí, muitas vezes, esse garoto, por exemplo, a gente mostrou aquela foto da Laura, da Carla Forte e da Bia. As duas viraram tenistas. A Carla Forte, ela chegou a ser 400 do mundo. 18, 19 anos ela parou. Hoje ela é CEO de uma empresa
igual a Carla, eu tenho vários outros. Se pegar a Carla numa convenção da empresa, ela pegar uma raquete, ninguém vai fazer nada. Ela né? sai jogando. Então, assim, muitas vezes você pega esse garoto, essa menina, você forma, e eles chegam lá pra gente depois, tipo, médico. Semana passada chegou uma menina que é médica. E ela foi tua aluna. Ela foi lá, visitou a gente, aí tem advogado, tem pessoas que trabalham no mercado financeiro. Teve um caso de um garoto que ele chegou lá pra gente e falou, pô, vim agradecer. Falou, porque eu fechei meu primeiro negócio. Quanto que é a brinqueira? Quanto? Falei, o valor de, acho que, sei lá, deve dado 2 milhões, uma coisa assim. Falei, bom, então agora você pode pagar o almoço pra gente, brinqueira, né? Então, assim, a gente forma também a molecada, que acho que isso é o mais importante. A gente consegue, obviamente, a gente conseguiu formar muito mais pessoas pra vida do que tenista profissional. Porque é o que você falou, é um sofrimento muito grande ser um tenista profissional. Você já viajou o circuito jogando e como técnico, é um sofrimento, porque a gente vê o lado bonito, né? A pessoa jogando na quadra central de Wimbledon, de Roland Garros, mas a vida não é essa, né? Mas a formação, o que o tênis dá, que forma, ajuda a formar o ser humano, é uma coisa impressionante. Porque cria disciplina, melhora a concentração, ele consegue isso aí e leva pra vida. É bom demais. Pra vida. Então, tênis nesse sentido, vale muito a pena. Recomendo, tá? Jogue tênis, procure o Renato Messias lá no Play Tênis do Morumbi, leve o seu filho, a sua filha, você vai ficar encantado com a equipe e você vai ver que é um preço totalmente pagável também, tá legal? Renato Messias e o Orlando Rosa, Play Tênis do Morumbi, você vai adorar. Eu tô falando como fã, tô falando como pai de um filho que joga com ele. Olha, é um cara muito legal, muito diferente, humano, de coração grande. E a gente volta em um minutinho. Estamos de volta com o Renato Messias, técnico de tênis, comentarista dos canais Band Esportes, um cara que vive o tênis há 40 anos. E você já teve também em outro canal, né, Renato? Eu tô fazendo agora eu tô na N Sports. N Sports, que é um canal só de esportes, de tênis pra caramba, né? Tem tênis, tem futsal, futebol, judô, natação, passa o beach, enfim... É um esporte, é um canal que veio, começou no YouTube, aliás, eles estão no YouTube, mas já foram para agora na televisão. Então, investindo. E aí, já que não tem mais tênis no Band Esportes, eles me chamaram e eu tô lá. Assim, eu acho muito legal. Uma experiência diferente, mas tô curtindo bastante. E você é muito bom nos comentários, que eu acho que tem muita gente de tênis, como tem no futebol, que às vezes, para falar, é muito prolixo. Às vezes a pessoa fala muito, você vai onde deve ser falado, porque a gente está assistindo, mas você vê com um olhar diferente, assim como o meu amigo Domingos Venâncio vê, assim como o Dácio via, você tem essa facilidade em falar, eu acho muito legal. Eu acho que é importante, né? Porque assim, você tá comentando para pessoas que muitas vezes não jogam tênis. Sim. Isso é uma coisa interessante. Você, mas como o cara não joga tênis? Não, ele gosta de assistir tênis, mas ele não joga tênis. Então, às vezes, você tem que dar uma informação que, às vezes, para uma pessoa que joga, nossa, que informação besta é essa? Ok, besta pra você, mas para aquele cara que não joga, de repente é uma informação importante. Então é importante você ajustar isso, não ser uma informação muito complexa, mas também uma informação que às vezes que é o simples, às vezes vai ser a pessoa vai entender melhor. Então acho que precisa juntar as duas coisas. Nesse ponto, acho que a vantagem de você ter trabalhar no circuito profissional e trabalhar na aula social, isso te facilita. Então eu tento juntar as duas coisas. E eu acho que essa coisa, o seu nível social é um nível ótimo, você é uma pessoa que transita em todas as áreas e você é um cara muito simpático, porque eu percebo, não só no tênis, mas em muitos lugares, a pessoa às vezes joga muito bem, mas ela é ruim para se comunicar, ela é ruim socialmente, não chega bem. Então, assim... O falar bem, eu acho que cabe em qualquer profissão e você tem isso, você tem essa facilidade, você tem esse carisma, essa simpatia, eu acho que isso agrega demais. Vou te contar uma historinha. Eu era extremamente tímido. Todos nós. Isso, não, mas assim, tímido eu não conseguia falar na escola, chamava, eu ficava debaixo da mesa para me chamarem, eu não conseguia falar em público. Eu também queria ficar embaixo da mesa, mas eu não cabia. Mas eu também não cabia. Então assim, aí com o tempo foi desenvolvendo, fui acho que perdendo medo. É como o tênis, é uma habilidade que você desenvolve. O falar bem é uma habilidade que você desenvolve com o tempo, né? Dar aula, né? Você começa a falar assim, opa, preciso conversar com você, preciso passar uma informação. Exato. E aí você começa a conversar, e aí me soltei um pouquinho mais,
Agora estou falando um pouquinho mais. Né? Não, tá ótimo. A minha mulher fala assim, você tá falando demais, você fala demais, você quer ser candidato, você vai andando, você não para de falar. Eu falei, melhor assim, vai. Renato, quem são os seus parceiros? Que empresas que estão sempre te apoiando? A Fila... A Fila, que é maravilhosa. A Fila realmente tá comigo aí e ajuda bastante. Eu costumo dizer o seguinte, as empresas que eu tenho... Vamos lá, aí eu vou fazer um pouquinho Claro. de propaganda. Eu falei da Play Tennis, eu trabalho com treinamento, sou... Lá no Morumbi, Morumbi. leve o seu filho ou sua filha para treinar com o Renato Messias, você vai adorar. Arena Maoli, que é lá ali em Osasco, que a gente mencionou no Parque Continental. Eu tenho uma academia de musculação no interior, tá? Essa de Iporanga. Iporanga, que fica perto de Miracatu, de Registro, onde eu tenho... Vale do Ribeira, Vale vale do a pena Ribeira. visitar. Para quem quer fazer turismo de aventura, vá visitar Iporanga. São mais de 400 cavernas, 300 cachoeiras. Vai visitar, que vale muito a E pena. a mãe do Renato, que tá com 87 anos, parece que tem 40. E aí eu tenho academia de musculação lá, você aproveita e já faz sua academia de musculação. Tenho projetos sociais também, isso é uma coisa que eu trabalho Eu acho bastante. muito legal. Projeto social de tênis com vôlei em Osasco e lá em Poranga também. Isso é uma coisa que eu curto bastante, assim, de estar trabalhando, fazendo isso. Faço as clínicas com Meligene. Perfeito. Tá, essa é outra coisa que eu trabalho Muito legal, bastante. imagina uma Então, clínica com o Renato e com o Meligene, aí no seu prédio, no seu clube, pessoa que ama o tênis, que lembra do Meligene em 99 e vai levar o Renato e uma equipe para você passar um dia com eles, é muito legal. Ó, finalzinho do programa, eu sempre tenho uma pergunta, que eu falo que é uma pergunta de coração, para perder a amizade, mas ela é de coração. Ai, meu Deus. Aí eu quero te perguntar um negócio assim, Renato, o que atrapalha o tênis hoje? O que atrapalha? Você fala, pô, isso se não tivesse ia ser tão legal pro tênis, se acabasse ia ser tão bacana. o que atrapalha o tênis? Boa pergunta Para essa. ele se desenvolver mais, o que falta, talvez, para o tênis se desenvolver mais? Qual é o grande obstáculo, tirando o obstáculo financeiro, qual é o grande obstáculo para o Brasil não ter mais Bias, para não ter mais o Fonseca? Eu acho que assim, o que atrapalha o tênis, primeiro a cultura, você ter mais cultura de tênis aqui, você precisa... se você conseguir trabalhar mais na base, nas escolas, não ter tênis nas escolas públicas. E você está fazendo esse trabalho, você tem Isso, feito tem. com escolas, que até o Lucas participou, você vai nas escolas que nunca jogaram e você leva o material todo e faz a clínica para eles. Então assim, se você conseguir colocar tênis nas escolas, você vai aumentar a base, você vai dar a chance do moleque que nunca jogou tênis, de ter a chance de vivenciar um esporte novo. E de repente acontecer com esse menino o que aconteceu com você. Você Isso. apaixonar pelo esporte e ter uma profissão pro resto da vida. Isso, então assim, e acho que isso é uma coisa que atrapalha. Tá? Então, se você conseguir trabalhar na base, vai te ajudar muito. Impostos de materiais de tênis, precisa reduzir isso urgente, porque você deixa o material um pouquinho mais barato, você facilita o Mais acesso. acessível. Exato. Então, acho que são coisas que... E Ó. as pessoas criticando, parem de criticar. Não enche o saco que é muito difícil. Ó, finalzinho do programa, só uma última pergunta. O João Fonseca vai ser maior que o Guga? Ele tá no caminho, mas assim, vai ter que trabalhar bastante. Porque uma coisa o Guga já conquistou. Ele já tem isso feito, ninguém tira dele. Fonseca tem que correr atrás. Ele tem um mega potencial, mas já tem que trabalhar bastante. João Fonseca é a esperança do tênis, mas a gente está com a Bia, tá com um monte de gente bacana entre os 100 do mundo e isso é muito legal. Renato, queria agradecer de coração. Zé, Uma honra obrigado, te receber. viu? Gosto muito de você, viu? Queria que você soubesse obrigado isso. pelo convite, foi um prazer participar. Semana que vem, mais um convidado muito legal no nosso Contagem Regressiva. Valeu, gente.